Costumamos dizer que confiamos em Deus. E dizemos isso rapidamente, quase automaticamente. O fio. Tudo está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Mas, sendo sinceros, a verdade é que no fundo, nem sempre nos sentimos assim. Porque há momentos, e acho que todos nós já passamos por isso, em que simplesmente não sabemos o que fazer. Você não sabe se deve permanecer nesse emprego ou arriscar uma mudança. Você não sabe se deve continuar lutando por um relacionamento que já não te acrescenta ou aceitar com dor que talvez seja a hora de deixar ir. Você não sabe se deve se mudar, se começar algo novo, se dizer sim ou se dizer não. E não estamos falando de decisões pequenas, são decisões difíceis. Daquelas que ficam martelando na sua cabeça. Decisões que tiram o seu sono. Decisões em que qualquer opção parece ter um preço. E aqui acontece algo muito humano, algo que vejo o tempo todo. Você diz que confia, mas por dentro continua inquieto. Você ora, mas o medo não desaparece. Você procura sinais, esperando que algo te diga o que fazer, e acaba pensando e repensando tudo. E aí que a cabeça não para. Começam as perguntas. E se eu tiver errado? E se eu perder algo importante? E se depois eu me arrepender? A incerteza. Não significa falta de fé, significa que você é humano. E a verdadeira pergunta não é se você vai sentir incerteza. A pergunta é, de onde você vai decidir quando não tem todas as respostas? Por isso, hoje quero falar com você sobre confiança. Não quando tudo está resolvido, mas sim naqueles momentos em que você não vê o caminho completo e mesmo assim precisa seguir em frente. Quando estamos diante de decisões importantes, a incerteza não aparece porque nos falta fé. Ela aparece porque não temos o controle total. E isso, obviamente, incomoda. Nossa mente funciona desse jeito. Ela precisa sentir uma certa segurança para tomar decisões. Quando não tem, o corpo entra em estado de alerta. Muitas vezes começamos a pensar demais, a ficar remoendo, a procrastinar e adiar, ou então decidimos rápido, só para parar de sentir essa tensão. Por isso, muitas pessoas costumam dizer, ainda não decidi nada, mas a verdade é que não decidir também é uma decisão. E muitas vezes isso não nasce da confiança, mas do medo. E é aqui que costuma aparecer uma confusão muito comum. Achamos que confiar em Deus é não sentir dúvidas, não ter medo, não se questionar. Mas a Bíblia nunca apresenta a fé dessa forma. Confiar em Deus não significa não sentir incerteza. Significa aprender a continuar caminhando, sem deixar que essa incerteza seja quem tome as decisões por você. Existe um texto muito conhecido, que com certeza você já ouviu mais de uma vez, mas que vale a pena olhar com um pouco mais de calma. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E isso não significa que Deus está te dizendo para não pensar, não analisar, não parar para avaliar nada. Pelo contrário, o livro de Provérbios nos convida repetidas vezes a pensar com sabedoria, a refletir e a buscar conselho. Em outras palavras, esse texto está nos dizendo algo muito simples. Não tome decisões importantes completamente sozinho, apoiando-se única e exclusivamente em si mesmo. Porque quando surge a incerteza, muitas vezes acabamos permitindo que o medo seja quem manda. E o medo nunca é um bom conselheiro. E o próprio texto continua dizendo algo mais. Diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E repare nisso, não promete clareza total, promete que Deus te acompanha enquanto você caminha. Confiar em Deus não é dizer, Deus, me diga tudo antes de eu dar um passo. É poder dizer, Deus, caminho contigo enquanto decido. No consultório, vemos isso o tempo todo. As pessoas decidem melhor, quando não sentem que estão sozinhas diante de decisões difíceis.
E é justamente isso que a fé oferece, uma relação que sustenta, mesmo quando não há certezas. Confiar em Deus não significa que a incerteza vai desaparecer, mas sim que ela deixa de ser o que governa suas decisões. Na Bíblia, a fé genuína nunca se apresenta como um estado onde todas as coisas estão plenamente claras, mas sim como um longo e constante caminho onde avançar na direção certa é muito mais importante do que possuir todas as respostas definitivas. Muitas vezes não avançamos, não porque Deus não tenha falado conosco, mas porque esperamos ter tudo claro. E Deus nunca prometeu nos dar isso. O Salmo 37 fala disso de uma maneira muito simples e muito sábia. Diz o seguinte: esse texto não diz compreenda todo o seu caminho. Ele diz, confie nisso a Ele. Na Bíblia, confiar não é demitir-se, nem se trata de ficar de braços cruzados. Trata-se de entregar o peso da jornada nas mãos de Deus, enquanto você continua caminhando. O Salmo não promete que Deus lhe explicará cada passo. Promete que Deus está presente e agindo enquanto você caminha. E isso faz toda a diferença. Confiar em Deus não é agir sem pensar. Significa usar a razão, mas não, para deixar que ela controle tudo. Pensar, avaliar, pedir conselho e ainda assim aceitar que nem tudo depende de nós. Aí está a diferença entre ser prudente e ser autossuficiente. Confiar em Deus não significa deixar de assumir responsabilidades, significa viver essa responsabilidade acompanhado por Ele. As pessoas que esperam estar 100% seguras para decidir, muitas vezes não estão sendo prudentes. No fundo, elas estão evitando o desconforto que vem com a decisão. E evitar o risco nem sempre é sabedoria. Às vezes, o que parece prudência, na verdade é medo. Confiar de verdade não é fazer o medo desaparecer. É aprender a decidir mesmo quando o medo está presente. Confiar em Deus, então, não é viver esperando sinais extraordinários o tempo todo. Significa seguir em frente com total lealdade e fidelidade naquilo que você já sabe que é certo e confiar que Ele vai fazendo a parte dele enquanto você percorre a sua jornada. No meio da incerteza, acontece algo muito comum. Muitas de nós dizemos, quero saber o que Deus quer. Mas, se formos honestos, na prática muitas vezes fazemos outra coisa. Queremos que Deus confirme o que nós já decidimos. E aí começam a aparecer os sinais. Não os sinais bíblicos, mas sinais que nós mesmos vamos inventando. Coisas assim. Se hoje me ligarem, é Deus. Se aquela pessoa me mandar mensagem, é um sinal. Se eu ouvir aquela palavra, é Deus falando comigo. Se tal coisa acontecer. Então, já sei o que fazer. Isso te soa familiar? E cuidado com isso. Não é tão ruim querer direção. O problema é colocar Deus para confirmar o que já decidimos. E, se formos honestos, aí não estamos confiando de verdade. Estamos tentando nos acalmar rápido, porque a incerteza nos incomoda. Aqui é importante ter cuidado, porque confiar em Deus não é colocá-lo à prova para que haja conforme as nossas convicções. A fé não precisa de provas constantes. Ela funciona a partir da obediência ao que Deus já revelou. Deus não brinca de dar sinais para validar nossos caprichos. Ele não se deixa manipular por sinais que nós mesmos inventamos. Outras vezes abrimos a Bíblia, mas não para ouvir, e sim para respaldar o que já decidimos. Lemos procurando uma frase que se encaixe no nosso plano. Ignoramos o contexto, ignoramos a mensagem completa. E pegamos uma palavra para justificar um desejo anterior. Isso também não é discernimento. Isso é usar as escrituras como aval para a própria vontade. Isso acontece hoje mais do que imaginamos. Pessoas que estão diante de grandes decisões, como sair do país ou ficar, e buscam sinais. Se aprovarem meu processo, é de Deus. Se uma porta se abrir, é um sinal.
mas poucas vezes param para se perguntar: estou sendo fiel às minhas responsabilidades hoje? Eu estou discernindo? Ou simplesmente quero fugir? Isso tem a ver com propósito ou com fugir do desconforto? Isso também acontece com os relacionamentos. Pessoas que querem terminar um relacionamento e procuram textos para se sentirem em paz com essa decisão. Ou ao contrário, pessoas que não querem largar algo que já está lhes fazendo mal e buscam frases espirituais para justificar. Acontece com o trabalho também. Se me oferecerem mais dinheiro, é de Deus. Se eu me sinto desconfortável aqui, é um sinal. Mas nem todo desconforto vem de Deus. E nem toda oportunidade significa que seja a vontade dele. A Bíblia nunca apresenta a vontade de Deus como algo impulsivo ou mágico. Ela a apresenta como algo que se discerne com o tempo, com princípios claros, com um caráter formado, com conselhos sábios e um relacionamento honesto com Deus. Por esse motivo, confiar quando há incerteza não é viver constantemente buscando sinais, mas aprender a discernir claramente entre a minha própria voz, o meu medo e a voz de Deus. E isso muda completamente a maneira como você toma a sua decisão. Talvez hoje você não tenha toda a clareza que gostaria. Talvez você ainda não saiba se deve ficar ou ir, se deve continuar insistindo ou se já é hora de deixar ir. E tá tudo bem, de verdade. A Bíblia nunca prometeu certezas absolutas para cada decisão importante. O que ela promete é a sabedoria suficiente para dar o próximo passo. E quando falamos dessa sabedoria, a Bíblia diz de forma bem clara em Tiago 1,5: E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem repreensão, e lhe será concedida. Sabedoria não é ter todas as respostas. Sabedoria é aprender a caminhar, mesmo quando você não tem tudo claro, mas confiando em Deus. E aqui o texto acrescenta algo precioso. Deus dá sem repreensão. Isso quer dizer que Deus não te envergonha por perguntar, não te olha torto por duvidar, nem te castiga por não saber exatamente o que fazer. Talvez hoje o chamado não seja, ou seja, Deus. Me diga exatamente o que fazer. Talvez o chamado seja algo mais simples e mais honesto. Deus me ensina a decidir contigo. Não a partir do medo, não a partir da pressão, não a partir da ansiedade de errar, mas sim de um relacionamento vivo, onde confio mesmo sem ter todas as respostas e sigo em frente mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro. Porque ao confiar de verdade, você não precisa mais controlar o futuro. Só precisa saber em que mãos você está. E quando você confia assim, a incerteza deixa de governar a sua vida. E é isso que eu desejo para você hoje. Que Deus te abençoe.